José era um jovem de 17 anos, filho de Jacó, que o amava mais do que a seus outros filhos. José era especial, não apenas pelo amor de seu pai, mas também pelos dons que possuía. Jacó demonstrava claramente sua preferência, presenteando-o com uma túnica ornamentada, uma veste de muitas cores, símbolo de honra e distinção. Isso gerou ciúmes e ressentimentos profundos nos irmãos de José, que se sentiam injustiçados e ofuscados. O que agravou ainda mais essa rivalidade foram os sonhos de José. Ele relatou aos seus irmãos o primeiro sonho. Estávamos no campo amarrando feixes de trigo. Meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto seus feixes o cercavam e se inclinavam perante ele. Os irmãos ficaram furiosos, perguntando com sarcasmo: "Você pensa que será nosso rei, que nos governará?" Mas José não parou por aí. Ele compartilhou outro sonho. O sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Desta vez, até mesmo Jacó o repreendeu, questionando se ele achava que toda a família se curvaria diante dele. Os irmãos de José começaram a nutrir um ódio ainda maior por ele. Sua inveja não era apenas por causa da túnica ou do favoritismo de Jacó, mas porque viam nos sonhos de José algo que os ameaçava, uma indicação de que ele poderia realmente ser maior do que eles um dia. Um dia, Jacó enviou José para verificar os irmãos que estavam pastoreando o rebanho longe de casa. Quando o avistaram ao longe, seus corações se encheram de amargura. "Lá vem aquele sonhador", disseram. "Vamos matá-lo e jogar seu corpo em uma cisterna. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vamos ver o que será dos seus sonhos." Rúben, o mais velho, interveio tentando salvar José. "Não derramem sangue, joguem-no nesta cisterna no deserto, mas não o matem." Sua intenção secreta era resgatar José mais tarde e devolvê-lo ao pai. Os irmãos concordaram, e quando José chegou, arrancaram-lhe a túnica colorida e o jogaram na cisterna. Enquanto discutiam o que fazer, uma caravana de mercadores ismaelitas apareceu ao longe. Judá sugeriu: "Por que matá-lo? Vamos vendê-lo, afinal, ele é nosso irmão." Eles o venderam por 20 peças de prata, e José foi levado para o Egito. Levado para o Egito, José foi vendido como escravo a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Apesar das circunstâncias adversas, José não se deixou abater. Seu trabalho árduo e sua fé inabalável em Deus chamaram a atenção de Potifar, que logo percebeu que havia algo especial nele. Tudo o que José fazia prosperava, e Potifar confiou a ele a administração de toda a sua casa, não se preocupando com coisa alguma, exceto com o que iria comer. Mesmo em meio à servidão, José demonstrava integridade e diligência, características que refletiam sua confiança em Deus. No entanto, sua aparência e comportamento impecáveis atraíram a atenção indesejada da esposa de Potifar, que começou a assediá-lo. Dia após dia, ela tentava seduzi-lo, mas José recusava suas investidas, dizendo: "Meu senhor confiou tudo a mim nesta casa. Não me negou nada, exceto você, porque é sua esposa. Como poderia eu cometer tamanha maldade e pecar contra Deus?" A rejeição de José apenas intensificou o desejo da mulher. Certo dia, ela o encontrou sozinho na casa e tentou agarrá-lo. José, fiel à sua integridade, fugiu, deixando para trás sua capa, que ela segurou como prova para acusá-lo falsamente. Furiosa e humilhada, a esposa de Potifar chamou os servos da casa e gritou: "Vejam, trouxeram esse hebreu para zombar de nós. Ele tentou me atacar, mas eu gritei, e ele fugiu, deixando sua capa comigo." Quando Potifar ouviu a acusação, ficou furioso. Ele mandou prender José na prisão reservada aos prisioneiros do rei. Para José, parecia que a injustiça triunfava novamente, mas ele manteve sua confiança em Deus. Mesmo na prisão, a presença de Deus era evidente na vida de José.
Ele logo ganhou o favor do carcereiro, que o colocou como responsável pelos outros presos e por tudo o que se fazia ali. José continuava a demonstrar diligência, paciência e fé, mesmo em circunstâncias tão adversas. A prisão poderia ter sido um lugar de desespero, mas José transformou sua cela em um altar de fé. Ele sabia que mesmo nas profundezas do sofrimento, Deus estava com ele, guiando-o para um propósito maior. Enquanto José cumpria sua sentença na prisão, 2 novos prisioneiros foram trazidos para o mesmo local: o copeiro e o padeiro do faraó, que haviam ofendido seu senhor. Esses 2 homens, anteriormente membros da corte real, agora estavam encarcerados, aguardando o julgamento de seus destinos. José, sempre atento às necessidades dos outros, percebeu que eles estavam perturbados e lhes perguntou o motivo de sua preocupação. Os 2 homens explicaram que haviam tido sonhos estranhos e não conseguiam entender o significado deles. José, com humildade, respondeu: "A interpretação dos sonhos pertence a Deus. Contem-me os seus sonhos." O copeiro foi o primeiro a relatar seu sonho. Ele viu uma videira com 3 ramos que floresceram e produziram uvas maduras. Ele as prensava no copo de Faraó e o entregava em suas mãos. José ouviu atentamente e, guiado por Deus, interpretou: "Os 3 ramos representam 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó restaurará sua posição e você voltará a servir na corte como antes. Quando isso acontecer, por favor, lembre-se de mim e fale ao Faraó sobre minha injustiça, para que eu saia deste lugar." O padeiro, encorajado pela interpretação favorável do copeiro, contou seu sonho. Ele carregava 3 cestos de pão na cabeça e as aves vinham e comiam os pães do cesto superior. José, com pesar, revelou a interpretação. Os 3 cestos também representam 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó mandará enforcá-lo e as aves comerão sua carne. 3 dias depois, os sonhos se realizaram exatamente como José havia interpretado. O copeiro foi restaurado à sua posição e o padeiro foi executado. Contudo, o copeiro, em meio à alegria de sua restauração, esqueceu-se completamente de José. Para José, parecia que mais uma oportunidade havia escapado, mas ele continuava confiando em Deus. Mesmo na escuridão da prisão, ele sabia que os planos do Senhor não falham. Cada experiência, por mais amarga que fosse, fazia parte de um propósito maior. José permaneceu fiel, esperando pacientemente pelo momento em que Deus o levantaria para cumprir o propósito que havia sido plantado em seus sonhos de juventude. 2 anos se passaram desde o encontro de José com o copeiro e o padeiro. Durante esse período, ele permaneceu na prisão, aparentemente esquecido, mas nunca desamparado por Deus. Então, o faraó teve 2 sonhos perturbadores que nenhum de seus magos ou conselheiros conseguiu interpretar. O primeiro sonho mostrava 7 vacas gordas e saudáveis, sendo devoradas por 7 vacas magras e doentes. O segundo sonho apresentava 7 espigas cheias de grãos, sendo engolidas por 7 espigas mirradas e ressecadas pelo vento do deserto. A inquietação de Faraó aumentava a cada dia, pois ele sentia que esses sonhos carregavam um significado importante, mas estava sem respostas. Foi nesse momento que o copeiro lembrou-se de José. Ele disse ao Faraó: "Hoje me lembro de minha falha. Quando estive na prisão, houve um jovem hebreu que interpretou os meus sonhos e o do padeiro. Tudo aconteceu exatamente como ele disse." Faraó, desesperado por respostas, ordenou que trouxessem José imediatamente da prisão. José foi chamado às pressas, barbeado e vestido para se apresentar diante do rei. Apesar de ser uma ocasião repentina, José estava preparado, pois sua fé e confiança em Deus nunca vacilaram. Ao se encontrar com Faraó, José ouviu atentamente os sonhos.
Quando solicitado a interpretá-los, ele respondeu com humildade: "Não está em mim." Deus dará uma resposta favorável ao faraó. Com sabedoria divina, José explicou que os sonhos de Faraó eram uma mensagem de Deus. Eles representavam 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome extrema. A explicação de José não apenas trouxe clareza, mas também despertou uma nova esperança em Faraó. A partir daquele momento, as correntes da prisão estavam prestes a ser substituídas pelo manto da liderança. Ao ouvir a interpretação dos sonhos, Faraó ficou impressionado com a clareza e a convicção com que José apresentou o significado. Contudo, não foi apenas a explicação que impactou o rei, foi também o plano estratégico que José propôs. Ele recomendou que Faraó nomeasse um administrador sábio e criterioso para liderar um grande projeto de armazenamento durante os anos de fartura, garantindo que houvesse provisões suficientes para enfrentar os 7 anos de fome. A visão de José era clara e detalhada. Durante os anos de abundância, seria necessário recolher 1/5 de toda a produção do Egito e armazená-la em celeiros espalhados pelo território. Assim, o país estaria preparado para o período de escassez que viria. O faraó, ao ouvir isso, reconheceu algo especial em José. Ele disse aos seus conselheiros: "Poderíamos encontrar alguém como este homem em quem está o Espírito de Deus?" Sem hesitar, Faraó nomeou José como o segundo no comando de todo o Egito, conferindo-lhe autoridade sobre o reino, exceto o próprio trono. Ele deu a José um anel de selar, vestes de linho fino e um colar de ouro, símbolos de sua nova posição. O homem, que antes era um prisioneiro, agora era o governador mais poderoso do império. Aos 30 anos, José assumiu essa posição com humildade e determinação. Ele percorreu todo o Egito para organizar o armazenamento de alimentos. Durante os anos de fartura, o país prosperou e os celeiros foram enchidos até transbordar. José não apenas salvava o Egito de uma tragédia iminente, mas também se tornava um exemplo vivo de como Deus pode transformar as circunstâncias mais adversas em bênçãos extraordinárias. Os anos de fartura passaram e, conforme previsto, a fome começou a devastar não só o Egito, mas também as regiões vizinhas. O planejamento meticuloso de José garantiu que o Egito tivesse alimento suficiente, tornando-se o centro de abastecimento para outros povos. Enquanto o mundo sentia o peso da escassez, o Egito prosperava e José se tornava ainda mais respeitado por sua liderança. Na terra de Canaã, Jacó e seus filhos também enfrentavam a fome. Sem outra opção, Jacó enviou 10 de seus filhos ao Egito para comprar grãos, mantendo apenas Benjamim, o mais novo, em casa, temendo por sua segurança. Quando os irmãos chegaram ao Egito, foram conduzidos à presença de José, mas não o reconheceram. O governador poderoso, que agora usava trajes egípcios e falava por meio de intérpretes, era irreconhecível para eles. José, no entanto, os reconheceu imediatamente. Ele sentiu uma onda de emoções ao vê-los novamente, memórias de traição, dor e saudade, misturadas com a realidade do presente. Ainda assim, decidiu não revelar sua identidade de imediato. Para testar seus corações e compreender se haviam mudado, José os acusou de serem espiões. Desesperados, os irmãos negaram a acusação e compartilharam detalhes sobre sua família, incluindo o fato de que tinham um irmão mais novo em Canaã. José aproveitou a oportunidade para testar sua sinceridade. Ele os colocou à prova, dizendo que só acreditaria neles se trouxessem o irmão mais novo ao Egito. Mantendo Simeão como refém, José os enviou de volta com sacos cheios de grãos, mas ordenou que devolvessem secretamente o dinheiro deles, criando mais tensão. Os irmãos retornaram a Canaã
aliviados por terem conseguido grãos, mas profundamente preocupados ao encontrar o dinheiro que haviam pago devolvido em seus sacos. Eles temiam que fossem acusados de roubo, mas a urgência de alimentar suas famílias os levou a priorizar a sobrevivência. Jacó ficou angustiado ao saber da exigência de levar Benjamim ao Egito, recusando-se inicialmente a permitir que o caçula fosse colocado em perigo. Com o tempo, porém, a fome persistiu e as reservas acabaram. Rúben e Judá tentaram convencer Jacó, com Judá assumindo a responsabilidade pessoal pela segurança de Benjamim. Finalmente, Jacó cedeu, enviando Benjamim com os irmãos e ordenando que levassem presentes e dinheiro extra para explicar o mal-entendido. Em sua oração, ele pediu a Deus que tivesse misericórdia e trouxesse todos os seus filhos de volta em segurança. Ao chegar ao Egito, os irmãos foram conduzidos à casa de José, onde o governador preparou um banquete em sua honra. Quando José viu Benjamim, não conseguiu conter as lágrimas e precisou se retirar para chorar em segredo. Ele então retornou, mantendo sua identidade oculta, e continuou com o plano de testar os irmãos. Durante o banquete, José surpreendeu os irmãos ao sentá-los em ordem de nascimento, algo que parecia impossível de alguém de fora saber. A atmosfera era desconcertante, mas eles tentaram relaxar e desfrutar da generosidade do governador. Benjamim, em particular, foi tratado com especial favor, recebendo porções 5 vezes maiores do que os outros. Esse tratamento despertou curiosidade, mas também testou se os irmãos ainda guardavam inveja no coração, como haviam feito com José. Anos antes, após a refeição, José secretamente instruiu seu mordomo a colocar sua taça de prata no saco de Benjamim, junto com o dinheiro do pagamento. Os irmãos partiram ao amanhecer, acreditando que haviam finalmente escapado de qualquer problema. Porém, não haviam ido longe quando foram interceptados pelos homens de José, que os acusaram de roubo. Eles, indignados, negaram as acusações, declarando que, se alguém fosse encontrado com a taça, ele deveria morrer. E os outros se tornariam escravos do governador. O mordomo começou a busca, do mais velho ao mais novo. Quando a taça foi encontrada no saco de Benjamim, os irmãos ficaram devastados. Rasgaram suas vestes em sinal de luto e todos retornaram à casa de José, dispostos a se apresentar como escravos, ao invés de deixar Benjamim ser levado. Esse ato demonstrou sua união e a mudança que ocorrera em seus corações desde os dias de traição e egoísmo. José, mantendo sua posição de autoridade, colocou os irmãos diante de mais um teste final, observando se eles realmente protegeriam Benjamim, mesmo que isso significasse sacrificar a própria liberdade. Naquele momento, o plano de José avançava para seu clímax, onde a verdade começaria a emergir, trazendo redenção e reconciliação. Os irmãos estavam diante de José, com o coração pesado e o futuro incerto. Judá, tomando a liderança, apresentou um discurso cheio de sinceridade e arrependimento. Ele explicou como a perda de Benjamim destruiria seu pai e se ofereceu para ficar como escravo no lugar do irmão mais novo. A emoção em suas palavras tocou profundamente José, que viu ali uma prova irrefutável de que seus irmãos haviam mudado. Incapaz de manter seu disfarce por mais tempo, José ordenou que todos os servos deixassem o aposento. Sozinho com seus irmãos, ele começou a chorar alto, tanto que seus soluços foram ouvidos em toda a casa de Faraó. Então, revelando sua verdadeira identidade, José disse: "Eu sou José, o irmão de vocês. Está meu pai ainda vivo?" A revelação caiu como um trovão sobre os irmãos, que ficaram mudos de choque e medo. A memória do que haviam feito anos atrás voltou com força total. Porém, José os tranquilizou com palavras de consolo e graça. Ele afirmou
que tudo o que havia acontecido fazia parte do plano de Deus para preservar vidas. O sofrimento que ele havia enfrentado tinha um propósito maior: salvar não apenas o Egito, mas também sua própria família. José abraçou cada um de seus irmãos, chorando de emoção. A reconciliação foi um momento de profunda cura, um testemunho do poder do perdão e da soberania divina. Ele instruiu os irmãos a retornarem a Canaã para buscar seu pai e trazer toda a família para o Egito, onde seriam cuidados e protegidos. Os irmãos de José retornaram apressadamente a Canaã, carregando tanto provisões quanto a notícia surpreendente que transformaria a vida de sua família para sempre. Eles encontraram Jacó, agora idoso e debilitado, e compartilharam a verdade. José estava vivo e era o governador de todo o Egito. A princípio, Jacó não conseguia acreditar. Seu coração, durante anos ferido pela perda, não conseguia processar tamanha alegria. No entanto, ao ouvir o relato detalhado e ver as riquezas enviadas por José, sua esperança foi renovada. "Meu filho José ainda está vivo. Quero vê-lo antes de morrer", declarou Jacó com lágrimas de emoção. Ele reuniu toda a família, incluindo seus filhos, noras, netos e servos, e partiu em uma jornada para o Egito. Era uma caravana de proporções grandiosas, uma visão que falava da promessa de Deus de tornar os descendentes de Jacó uma grande nação. Quando chegaram ao Egito, José foi ao encontro de seu pai. O momento em que se abraçaram foi profundamente emotivo. Jacó chorou de alegria nos braços de seu filho perdido, declarando que agora poderia morrer em paz, pois seus olhos haviam visto José vivo. A reunião foi um símbolo de restauração, de como Deus havia transformado anos de dor em um momento de celebração e graça. José apresentou seu pai e sua família a Faraó, que recebeu todos com hospitalidade e generosidade. Ele concedeu a terra de Gósen, um local fértil e ideal para que a família de Jacó prosperasse. Ali, os israelitas viveram em segurança e cresceram em número e força, cumprindo a promessa de Deus. Jacó viveu mais alguns anos, abençoando seus filhos e netos e testemunhando a fidelidade divina. Quando chegou sua hora de partir, ele pediu para ser enterrado em Canaã, ao lado de seus antepassados. José, fiel ao desejo do pai, liderou o cortejo de volta à terra prometida, encerrando um ciclo de dor e redenção com o cumprimento da promessa divina. Se gostou do vídeo, deixe seu like, comente e compartilhe, se inscreva no canal para receber mais vídeos como este. Obrigado por assistir, fiquem com Deus e até a próxima.